VM Quiz número 53. 20 perguntas de conhecimentos gerais. Vamos ao teste. Boa sorte. Pergunta número 1. Qual é a tradução de caterpillar? Gafanhoto, besouro, lagarta ou centopeia? Resposta: lagarta. Caterpillar foi a primeira máquina agrícola a usar esteiras, isso em 1904. Recebeu esse nome devido à sua semelhança com uma lagarta quando em movimento. Pergunta número 2. O Obelisco de Buenos Aires foi construído em comemoração ao seu primeiro centenário, segundo, terceiro ou quarto centenário? Resposta: quarto centenário. O obelisco foi erguido em 1936. A cidade foi fundada pela primeira vez em 1576 e sua fundação legal definitiva aconteceu em 1580. Pergunta número 3. Qual estado brasileiro que produz mais maçãs? São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo ou Minas Gerais? Resposta: Santa Catarina. Por ser uma fruta de clima frio, os 3 estados do sul são os maiores produtores, com destaque para Santa Catarina. Pergunta número 4. Em que ano teve início a Segunda Guerra Mundial? 1937, 1939, 1941 ou 1943? Resposta: 1939. As maiores potências do mundo se envolveram na guerra, a qual durou 6 anos, terminando em 1945. Pergunta número 5. Que cidade italiana serviu de cenário para o romance Romeu e Julieta? Gênova, Veneza, Verona ou Florença? Resposta: Verona. Verona fica no nordeste da Itália e pertence à província de Vêneto. Pergunta número 6. As guerreiras amazonas, opção 1, habitaram o estado do Amazonas. Opção 2, habitaram as selvas da África. Opção 3, eram figuras mitológicas. Opção 4, lutaram contra o Império Romano. Resposta: eram figuras mitológicas. Na mitologia grega, eram integrantes de uma antiga nação de mulheres guerreiras, mas também aparecem em outras mitologias. Apesar de mito, há alguma referência dessas mulheres terem vivido às margens do Mar Negro. Pergunta número 7. As cruzadas foram guerras motivadas por interesses territoriais, religiosos, políticos ou econômicos?
Resposta: religiosos. Sob incentivo da Igreja Católica, a intenção principal era a de tirar a Palestina e Jerusalém do domínio muçulmano e mantê-las sob domínio cristão. Pergunta número 8. Quem venceu a Guerra do Vietnã? Vietnã do Norte, Vietnã do Sul ou não houve vencedor? Resposta: Vietnã do Norte. Embora o Vietnã do Sul tenha sido apoiado pelos Estados Unidos em armas e homens, o Vietnã do Norte, contando com a ajuda de Vietcongs, venceu a guerra e fundou a República Democrática do Vietnã, unindo Norte e Sul. Pergunta número 9. Onde fica o Monte Fuji? Filipinas, Vietnã, Indonésia ou Japão? Resposta: Japão. O Monte Fuji tem 3.776 metros de altura. É um vulcão ativo, porém a possibilidade de erupção é muito pequena. Pergunta número 10. As esculturas dos 12 profetas de Aleijadinho estão em Ouro Preto, em Congonhas do Campo, em Vila Rica ou em Uberaba? Resposta: Congonhas do Campo. São estátuas feitas em pedra-sabão que foram esculpidas do período de 1794 a 1804. Pergunta número 11. Qual é a capital da Irlanda do Norte? Belfast, Liverpool, Dublin ou Cardiff? Resposta: Belfast. Irlanda e Irlanda do Norte não são o mesmo país atualmente. A Irlanda do Norte, cuja moeda é a libra esterlina e sua capital é Belfast, pertence ao Reino Unido. A capital da Irlanda é Dublin. Sua moeda é o euro e ela não pertence ao Reino Unido. Pergunta número 12. Qual estado brasileiro tem o maior número de municípios? Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais ou São Paulo? Resposta: Minas Gerais. Primeiro, Minas Gerais, com 853 municípios. Segundo, São Paulo, com 645 municípios. Terceiro, Rio Grande do Sul, com 497 municípios. Quarto, Bahia, com 417 municípios. Pergunta número 13. A atual bandeira do Brasil foi criada em 1879, 1889, 1899 ou 1909?
Resposta: 1889. O modelo atual foi criado logo após a proclamação da República. No início tinha 21 estrelas, que era o número de estados do Brasil na época. Atualmente tem 27 estrelas. 6 foram acrescentadas em 1992. Todas elas representam os 26 estados mais o Distrito Federal. Pergunta número 14. A Segunda Guerra Mundial iniciou-se quando a Alemanha invadiu a Áustria, a Itália, a França ou a Polônia? Resposta: a Polônia. A invasão aconteceu em setembro de 1939. Em resposta a essa invasão, 2 dias depois, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Pergunta número 15. Qual é a capital da Austrália? Canberra, Sydney, Melbourne ou Adelaide? Resposta: Canberra. Com uma população em torno de 450 mil habitantes, Canberra é a 8ª cidade mais populosa da Austrália. Pergunta número 16. Pretória é a capital executiva de Madagascar, Tanzânia, África do Sul ou Angola? Resposta: África do Sul. A África do Sul possui 3 capitais, cada uma com um poder governamental. Pretória, poder executivo. Cidade do Cabo, poder legislativo. Bloemfontein, poder judiciário. Pergunta número 17. A festa de Halloween foi trazida para os Estados Unidos por imigrantes ingleses, irlandeses, alemães ou escoceses? Resposta: irlandeses. Ela chegou aos Estados Unidos em meados do século XIX. Pergunta número 18. Em que país fica a cidade de Genebra? Suíça, Suécia, Itália ou França? Resposta: Suíça. Genebra é uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes. Na Suíça fala-se alemão, francês, italiano e romanche. Pergunta número 19. Ânfora é um tipo de prateleira, corrente, vaso ou ferramenta? Resposta: vaso. Vaso antigo com 2 asas que servia para o transporte de líquidos e sementes.
Pergunta número 20. Em relação ao lobo, um coiote é geralmente maior, menor ou do mesmo tamanho? Resposta: menor. Possui orelhas grandes, focinho fino e longo. Geralmente é mais magro que o lobo. Os coiotes vivem na América do Norte e na América Central. Bem, espero que tenham gostado. Faça sua inscrição e ative o sininho para ser notificado de cada vídeo que for publicado semanalmente. Até a próxima e muito obrigado.